Hello, povo! Tô aqui dando uma mudada em algumas coisas no canal. E hoje eu decidi falar um pouco do meu relato na escola estadual, na rede estadual, na Secretaria Estadual de São Paulo. Então, fica ligadinho aí até o final. Vou falar um pouco do meu relato, das percepções que eu tive, da experiência no geral, os pontos positivos, os pontos negativos de trabalhar no estado. Beleza? Bom, para vocês entenderem o contexto, né? Eu me formei em 2019, em 2017. Em 2018 eu tive uma experiência com... Tive um contato, né, com a área pública numa creche conveniada. Não me adaptei. Fiquei um tempo sem trabalhar na área de educação. E aí retornei agora em 2022. Peguei um contrato de categoria O no estado, numa sala de terceiro ano do ensino fundamental. Como foi essa experiência? Primeiro, para quem não sabe o que é categoria O, é uma das categorias, vamos dizer que é aquela categoria que tem menos benefícios dentro do estado, né? Quem tem mais tempo aí de estado pode me corrigir aqui nos comentários se eu falar alguma coisa equivocada, mas em geral é a que tem menos benefícios. E aí a gente geralmente substitui aulas ou cobre licenças. E no meu caso era de uma certa forma, uma cobertura de licença. E aí trabalhei 3 meses nessa escola, com a turma de terceiro ano. Nessa turma de terceiro ano eu tinha uma média de 32 alunos, mais ou menos, né? Porque alguns saíram, né? Outros entraram nesse meio tempo. E desses 32, eu tinha um aluno no espectro autista e tinha uma aluna com síndrome de Down. Dessa turma também, é bom frisar que eu não tinha uma professora auxiliar no período todo, que seria o correto, né? Eles estão no ciclo de alfabetização ainda, né? De primeiro a terceiro ano é o ciclo de alfabetização. E eu tinha auxílio de reforço, que é um programa novo de reforço do estado de São Paulo. E aí eu tinha uma professora de reforço em, se eu não me engano, 4 dias da semana. Então a gente trabalha de segunda a sexta, em 4 dias da semana eu tinha auxílio dessa professora de reforço. E ela não ficava na sala da primeira aula até a última aula, não. Ela ficava 2 aulas por dia. Então, de 4 dias que ela ficava 2 aulas em cada um desses dias. Então, 2 nesse dia, 2 nesse, 2 nesse, 2 nesse. Aí a gente tinha uma questão. Por quê? Dessa sala de 30 e poucos alunos, eu tinha alguns alunos que já estavam num nível de alfabetização avançado. Não vou usar termos técnicos aqui, porque eu sei que vão ter pessoas que vão ver esse vídeo e não vão entender a língua que eu tô usando. Mas a gente, como pedagogo, a gente tem, para avaliar, a gente tem alguns termos que a gente usa. Então, eu tinha, vamos supor, 10 alunos que estavam no nível mais avançado e o resto da sala não. Então, o resto da sala eu tinha alunos que não sabiam ler e escrever de fato, eles não sabiam como grafar as letras, até alguns deles não sabiam como grafar as letras. Tinha alguns que sabiam grafar as letras, mas não sabiam o som das letras. Enfim, eu tinha vários níveis. E o que eu tentava fazer? Eu tentava trabalhar com eles de forma mais conjunta para que uns não avançassem mais que outros e eu tivesse uma sala muito desnivelada. Isso é um trabalho que eu fazia só na parte que eu tinha, sem auxílio da professora de reforço. Quando a professora de reforço estava em sala, ela dava uma certa atenção para aqueles que tinham um pouco mais de dificuldade, né? Mas, enfim, era um pouco bem difícil de trabalhar com uma turma muito grande, muito complexa, com muitas questões
extracurriculares também, né, de comportamento, enfim. E essa questão das duas crianças de inclusão, esse aluno que ele era do transtorno de espectro, estava dentro do transtorno de espectro autista, qual que era a questão? Ele não ia para a escola. Por quê? Se eu não me engano, ele não era verbal. Eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, nem a mãe, porque ela se recusava a ir. E eu basicamente passava atividades e ela ia lá buscar, né? Eu deixava na secretaria e ela ia lá buscar. E aquilo era muito complicado para mim trabalhar, por quê? Eu não tinha contato com ela, não tinha reunião, não conhecia, não tinha histórico, então era muito difícil para mim avaliar aquele aluno. Tanto é que depois ela pediu transferência para outra escola. E a de síndrome de Down já eu consegui trabalhar de uma outra forma, porque eu via que era uma situação mais comportamental, né? Ela não era uma pessoa difícil de lidar, ela tinha uma dificuldade, uma limitação, vamos dizer assim, não acredito que seja uma dificuldade, mas uma limitação por conta da síndrome, né? Então era uma questão mais de ter paciência, de saber lidar com a situação e tal. Então não acho que tinha tanta dificuldade. Mas qual que era a questão? Por direito desses dois alunos, tanto o do espectro autista quanto a síndrome de Down, por direito eles tinham que ter um acompanhante. O Estado estava se negando a dar. Quando eu digo se negando a dar esse acompanhante, é porque a justificativa do Estado é: nós sabemos disso, porém não tem ninguém que se prontifique. Só que, se é um direito daquele aluno, eu, como Estado, eu tenho obrigação de dar isso àquele aluno. Quando eu não dou isso àquele aluno, eu preciso proporcionar alguma outra forma de compensar aquilo, sabe? E não tinha. E a mãe não corria atrás, eu nem culpo a mãe, de verdade, porque é uma situação bem delicada, enfim. E eu sentia muito uma situação bem relapsa, até da questão da gestão, da escola e da coordenação, da direção. Era bem uma situação bem complicada. E aí eu comecei a refletir sobre algumas coisas, né? Porque é uma coisa que a gente sempre fala. Eu posso dizer da faculdade de pedagogia, né? A gente vê muita coisa falando de forma positiva sobre a inclusão, aquela coisa linda na faculdade, tá? Inclusão é mil maravilhas, que o aluno tem que ser incluído, que o aluno tem que ser respeitado, né? Nas suas limitações, o direito de ter relação junto com os demais do grupo, né? Dele se enturmar. Perfeito, maravilhoso. Só que as demais coisas, os demais direitos deles são prejudicados quando não são respeitados de forma plena. E aquilo me incomodava muito. Tanto é que, assim, quando eu saí de lá, eu fiquei pensando muito que era algo que eu... Não sei se talvez eu lutaria mais, mas eu buscaria orientar mais os pais. Se lá na frente, eu sei que ainda sou uma professora jovem, eu vou ter situações muito semelhantes, com um grau de dificuldade maior ou menor que este. E eu, como profissional dessa área, profissional de educação, eu tenho a obrigação de, pelo menos, orientar os pais. Se eu não posso fazer, eu posso orientar. Pai, seu filho tem direito. O seu filho tem direito, sei lá, pela Constituição ou pela lei de inclusão, independente. O seu filho tem direito e quem tem que correr atrás é você pai, é você mãe, é você responsável por essa criança. Porque o professor, muitas vezes, aquilo que ele que faz em sala, ele já é muito, porque ele não tem só a criança com a pessoa com deficiência, né? A pessoa com necessidade especial. Ele tem outras demandas em sala, ele tem crianças. Eu tive aluno lá dentro com casos de aluno de abrigo,
aluno que sofreu abandono, aluno que sofreu violência doméstica. Então, são várias situações ali acontecendo ao mesmo tempo, sabe? A cabeça do professor fica a milhão. Você fala, o que eu vou fazer com esse aluno? O que eu vou fazer com esse? Tem que falar com esse pai. Hoje tem reunião com esse pai. Então, é muitos detalhes, realmente, e a gente não tem como abraçar todas as situações com os nossos dois braços. Ainda mais se a gente tem uma equipe gestora que é omissa. Quando tem uma equipe gestora que trabalha junto, é ótimo, maravilhoso. Acho que é o sonho de todo professor trabalhar com uma equipe gestora alinhada. Mas quando não tem, esquece. A gente não consegue trabalhar. Então, acho que é uma mistura de desabafo com reflexão, com a minha experiência, né? Eu acho que mais pra frente eu vou trazer outros vídeos falando mais sobre isso. Mas a princípio é isso, é um ponto pra a gente pensar como professores, como pais, como equipe gestora da educação, no geral, né? O que a gente pode fazer para melhorar a vida dessas crianças que dependem da gente, como profissionais e como família, como sociedade, certo? É isso. Se você gostou do vídeo, deixa aqui nos comentários quais outros temas que você quer que eu fale. Não esquece de deixar o seu like. Também se inscreva no canal para acompanhar outros vídeos que eu venho a postar. Clica no sininho também para receber as notificações. E até breve. Tchau, tchau.